O clamor das 6. Se prepare, que já vai começar. Graças a Deus, a todos muito bom dia, a paz seja convosco. Tema dessa manhã: a fé que impressionou Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 9. Quando Jesus ouviu isso, admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Existe uma cena curiosa nos evangelhos, onde Jesus, o próprio Filho de Deus, se surpreende, não com um milagre. Ele fazia os milagres. Ele se surpreendeu com a fé de um centurião romano, um oficial pagão, um homem que não fazia parte do povo da promessa. O centurião precisava que o seu servo fosse curado. E quando Jesus se ofereceu para ir até a casa dele, o centurião disse algo extraordinário: não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Ele entendia a autoridade. Como militar, sabia que uma palavra de comando, vinda de quem tem autoridade legítima, é suficiente para produzir resultado, sem necessidade de presença física, sem necessidade de cerimônia. Ele aplicou essa lógica militar à autoridade espiritual de Jesus e chegou a uma conclusão de fé monumental. A palavra de Jesus é suficiente. E isso é fé madura. Não a fé que precisa ver para crer, mas a fé que crê e por isso não precisa ver de antemão. Quantas vezes nós insistimos com Deus pedindo sinais visíveis antes de crer? Senhor, mostra-me primeiro e então eu confio. O centurião inverteu essa lógica. Eu confio e por isso nem precisa mostrar. Essa é a fé que avança, sem esperar todas as evidências, que confia na palavra antes de confiar na circunstância, que declara a cura antes de ver os sintomas desaparecerem, que declara a provisão antes do dinheiro chegar na conta, que declara a restauração antes do relacionamento ser reconstruído. Jesus ficou impressionado com esse tipo de fé. E a pergunta que cabe hoje é: a minha fé impressiona Jesus? Não estamos falando de otimismo cego ou de negação da realidade. Estamos falando de uma confiança tão profunda na autoridade da palavra de Deus que ela se torna mais real para nós do que as circunstâncias visíveis. Cultive esse tipo de fé. É raro e é exatamente por isso que Jesus se admira quando a encontra. Reflexão do dia: a fé madura não pede para ver antes de crer. Ela crê e por isso já enxerga. Eu deixo esse desafio. Hoje escolha uma situação em sua vida e declare sobre ela a palavra de Deus, como se já fosse realidade. Não como desejo, mas como fé madura. E repita essa declaração ao longo do dia. Você sabe, meus irmãos, que a fé do centurião, ela é ainda hoje tema de muitos debates, né? E de muitas ministrações. Porque esse centurião romano,
ele vai até Jesus em busca da cura do seu servo, do seu empregado, alguém que ele amava, alguém que ele queria muito bem, por isso ele foi até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus se prontificou em ir na casa dele. Mas olha o que ele diz: eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Isso já mostra uma humildade de um homem que comandava 100 homens. E depois ele diz: diga uma palavra e o meu servo será curado. Ele está dizendo para Jesus que ele acredita que a palavra de Jesus tem poder. Ele está dizendo: eu acredito que há poder nas palavras. Porque quando eu digo para o meu servo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. E eu acredito que se o Senhor disser uma palavra, a palavra do Senhor vai atravessar esse vale, vai atravessar as montanhas, vai alcançar o meu servo e o meu servo será curado. E eu quero dizer aqui para você nessa manhã de domingo: há poder nas nossas palavras. Palavras têm poder. Palavras são energia. Quando você declara com força e com fé palavras de vitória, palavras de motivação, palavras proféticas, essas palavras têm poder. E o contrário também é verdadeiro. Palavras negativas também têm poder. Por isso que é tão importante você usar as palavras que saem da sua boca para abençoar. Abençoar o próximo, abençoar a sua casa, a sua família e a si mesmo. E acredite nas palavras que Jesus disse, porque as palavras de Jesus têm poder. Cada palavra que está escrita na Bíblia, cada palavra que sai do altar e alcança o seu coração, são palavras que têm um poder extraordinário. Hoje, nas 3 reuniões, eu tenho uma direção muito forte para passar para a igreja. 7h30, 10 horas e 18h30 eu espero você, e eu tenho certeza que as palavras de Jesus Cristo vão se cumprir na sua vida, uma a uma, em nome de Jesus. É momento de oração, nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, por esse domingo abençoado, domingo em que nós temos a oportunidade de cultuar o Senhor, de adorar o seu nome, de buscar a sua face. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que ora comigo. Que seja um domingo de vitória e que seja uma semana abençoada. Uma semana de portas abertas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Comece o seu dia chamando Jesus de maravilhoso. Diga isso. Ele é maravilhoso. Grande abraço. Deus abençoe. Fiquem com Deus.